É verdade que o senhor nunca pediu desculpas? Sim, é verdade. Eu nunca pedi desculpas. Mas o senhor não acha que é bonito pedir desculpas? Sim. Quando a pessoa erra, é bonito e ela deve pedir desculpas. É justamente por isso que eu nunca pedi. Tu sabe de quem é essa frase, que é esse diálogo, cara? Esse diálogo é entre aquele escroto daquele Donald Trump com um jornalista, em certa ocasião. Ele disse que o pai dele, que aliás era um macro escroto, né? O pai dele, Old Man Trump, aliás, Woody Guthrie, o grande folk singer americano, fez uma música sobre o pai do Trump, que era tão ou mais escroto que ele, né? E ele disse, Donald, também só podia se chamar Donald, né? Que o pai dele ensinou ele a não pedir desculpas, a não ser que estivesse errado, mas ele nunca errou. Agora, quem diria que Eduardo Bueno, que sempre odiou o Donald Trump, mesmo antes dele nascer e deu próprio nascer, né? Já que o ódio do Woody Guthrie eu herdei, né? Quem diria que o Eduardo Bueno teria esse ponto tão em comum com o escroto do Donald Trump? Porque eu também, cara, eu nunca pedi desculpas, pelo mesmo motivo. Cara, eu já pedi desculpas muitas vezes, eu me sinto como qualquer pessoa decente e normal, orgulhoso de pedir desculpas. Quando você pede desculpas, te levanta um peso, né? É muito feio não pedir desculpas. Agora, para pedir desculpas, tem que estar errado, né? Então eu não estou aqui pedindo desculpas, raríssimas vezes eu pedi desculpas aqui, mas eu só estou aqui para fazer mais um esclarecimento de um monte de mal entendido que já deu na minha vida, tudo pelo mesmo motivo, tudo ligado à mesma coisa. Lugares, cidades e estados, lugares do Brasil que eu detono e pisoteio quando eu tô enfurecido, que é sempre, porque esse país te enfurece no tempo integral, né? E que, equivocadamente, às vezes eu não faço a ressalva e detono o pacote inteiro, quando sempre há ressalvas a serem feitas. Eu não estou retirando as críticas que eu já fiz a lugares horrorosos do Brasil, a cidades horrorosas do Brasil e a pessoas horrorosas do Brasil. Eu não só não estou retirando, como eu estou referendando. O que eu estou querendo fazer aqui nesse domingo de luz é circunstancializar, é dizer que não é abrangente e genérico, há ressalvas. Então, por onde que a gente pode começar? Por Santa Cruz do Sul, por exemplo, né? Onde uma ridícula, patética, lamentável de uma criatura resolveu iniciar a campanha, que se expandiu pelo Brasil inteiro, de proibição do livro do Jefferson Tenório, censura o livro do Jefferson Tenório, o Avesso da Pele. Se deu totalmente mal, né? Porque além de ter sido escorraçada, ainda despertou até o Chico Buarque leu o livro né? O prêmio Camões, né? O maior compositor brasileiro no sentido da letra, do apreço pela linguagem, pela palavra, leu o livro do cara, vendeu 1.400% a mais, então a mulher se deu mal. Eu peguei no pé de Santa Cruz do Sul e, por um lado, continuaria pegando, porque Santa Cruz do Sul produz tabaco, né? E se orgulha de produzir tabaco. Essa erva horrorosamente nociva. Foi uma erva sagrada, poderia voltar a ser uma erva sagrada. Só existia no Brasil, nos contrafortes dos Andes. Foi a partir do Brasil que o mundo se viciou em tabaco. E é óbvio que é a indústria tabagista quem transformou o tabaco numa coisa muito pior que ele originalmente era. O tabaco era sagrado, o tabaco ainda é sagrado. O tabaco ainda poderia ser usado se não houvesse em torno dele toda essa indústria para a qual Santa Cruz trabalha e meio que se orgulha de trabalhar. Então, shame on Santa Cruz, vergonha sobre Santa Cruz, que no caminho de um mundo cada vez menos tabagista ainda apoia o tabaco. Mas agora, quantas pessoas de Santa Cruz se ergueram em favor do livro e contrariamente a essa diretora?
quantas? Um monte, que entrou inclusive aqui no meu Instagram, mandou. A Marta Medeiros, minha amiga, minha colega de profissão, vai ser madrinha da Feira do Livro de Santa Cruz, chegou a pensar, vou ou não vou? E a gente conversou, ela já tinha decidido aí, mas o meu voto foi, claro que tu vai, porque tu tá indo para as pessoas que amam livros, para as pessoas que estão em desacordo com essa opinião retrógrada e reacionária. Né? Eu escrevi há pouco sobre Santa Cruz, porque eu fiz um texto sobre o Aimé Bonpland, que foi um cara incrível, né? Que foi a figura nas sombras, como chamou o grande escritor Assis Brasil aqui do Sul, porque ele viveu sempre à sombra do maior naturalista de todos os tempos, o Alexander von Humboldt. Só que o Bonpland veio morar no Rio Grande do Sul e visitou Santa Cruz do Sul 9 meses antes da chegada dos imigrantes alemães em 1849. Ele visitou em maio de 1849 e descreveu como um lugar fantástico, como de fato é. Depois tem os relatos do Robert Avela Alemã, também com nome francês, mas um viajante alemão, que descreve o esforço, a devoção com qual os imigrantes alemães se vincularam com aquela região, né? Porra, e eu acompanho o jogo do Avenida e do Santa Cruz desde os anos 70, né? Então, eu conheço e gosto de Santa Cruz, e justamente por conhecer e gostar, conheço o lado legal e conheço o lado conservador, reacionário, flertando com o nazismo. Vai estudar como é que foi a história de Santa Cruz do Sul na Segunda Guerra Mundial. Vai! Eu conheço. Ao mesmo tempo, vai estudar como é que foi a história de Santa Cruz na Guerra do Paraguai. Mandaram um regimento inteiro para lá, de voluntários para defender o Brasil e tal, blá, 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 né? Bom, e daí isso se expande, porque daí o estado de Goiás proibiu o livro também. Eu me levantei contra Goiás, continuo me levantando, porque tem um governador repugnante, desprezível, horroroso. Goiás, pode fazer o corte. Goiás tem um lado repugnante, desprezível, vomitativo. Tem. E um lado que tem que ser combatido e denunciado. Gente que vota nesse cara, gente que bloqueou as estradas depois das eleições. Queria ver se fosse o MST bloqueando as estradas, né? Desmata, apoia a soja transgênica direto. Agora, é só esse lado de Goiás? Ah, não é. É o Goiás da Cora Coralina. Vai ler a Cora Coralina que nem eu leio. E ainda a minha amiga Cora Ronay, né? Ex-mulher do Milor Fernandes, minha querida amiga. Essa é carioca, mas nasceu lá, né? O José J. Veiga, um dos grandes escritores do realismo fantástico no Brasil, goiano, né, cara? Aí, pô, a cidade de Goiás Velho, com aquele patrimônio histórico incrível, né? A Chapada dos Veadeiros, a Terra Ronca, o Parque Nacional das Emas. Eu conheço, eu fui. Eu tive lá, aliás, em Chapada dos Veadeiros. Tu sabe que foi filmado aquele filme Brokeback Mountain. O segredo de Brokeback Mountain tá na Chapada dos Veadeiros. Eu não vou deixar de ser politicamente incorreto, jamais. Ao mesmo tempo, Goiás e Goiânia, que é uma cidade horrorosa, com uma verticalização patética e um berço de uns sertanejos nojento, incompetente, com uma música horrorosa, ouvida por gente horrorosa. Não é questão de gosto, é questão de bom gosto ou mau gosto. As raízes do sertanejo, os sertanejos que ainda seguem ligados, o Almir Sater, por exemplo, genial. Agora essas duplas sertanejo horrorosas, ainda bolsonarista. Esse Gustavo Lima, essa figura desprezível, horrorosa. Já bota aquele Luan Santana no mesmo saco também, entendeu? Criador de carne, de bicho morto, com avião, um cara horroroso, e só gente brega, ouve sertanejo, só brega, ouve sertanejo desse. Aquelas mulheres com uns tubinhos assim, e uns fortezinhos com os cabelos meio regos, assim, achando que são Peaky Blinders. Gente horrorosa, música horrorosa. É isso aí, Goiás, um lado horroroso. Agora, é só horroroso? Não é. Se bem que a história de Goiás é terrível, né? Com aquele Anhanguera. Goiás era o nome de uma tribo extinta de índios, de indígenas, do povo originário dali, pacíficos, né? Receberam
o tal Anhanguera que botou fogo numa cachaça, sabe aquela história? Anhanguera quer dizer o diabo velho. Já é uma história que começa com a devastação dos povos originários, com a devastação das águas e das matas, e que prossegue até hoje. Ainda bem que tem essas zonas de preservação que eu falei, tão mágicas, o Cerrado. Aí Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul também tem um lado horroroso, com uns agroboi, e também bloquearam estrada, também bolsonarista, também refém da soja transgênica plantada para alimentar porco na China, entendeu? Agora, Mato Grosso, tudo bem, que daí é o Mato Grosso mesmo, é o Mato Grosso do Sul, mas dá para pôr tudo no mesmo saco, desculpem, mas dá, né? Porque a formação é a mesma, do Manuel de Barros, o poeta pantaneiro, o Pantanal, cara. O Pantanal, eu passei a boa parte das férias de adolescência no Pantanal, porque o meu tio era, na época se dizia capataz, era gerente de uma das maiores fazendas do Pantanal, do tamanho de um país europeu, de uma das famílias mais ricas do Brasil, cujo nome não vou dizer nem o da estância, nem o da família. Eu fui lá com 14, 15, 16 anos de idade. Pantanal mudou minha vida. Pantanal incendiado criminosamente. Pantanal devastado, né? Então, cara, o verdadeiro... E no Mato Grosso, tudo bem lá de cima, né? Nasceu o Rondon, Marechal Cândido Rondon, entendeu? Então, cara... E é o seguinte, só que, né, a espoliação dos indígenas... Não, e o Mato Grosso do Sul ainda são a terra dos Caiová, dos Guaicuru, né, indígenas que lutaram. Eu fiz um episódio, vai lá ver, sobre a cavalaria Guaicuru, né? Só que também é o lugar onde os Guarani Caiová, não é Guarani Caiová, é Guarani não sei o quê, o maior índice de suicídio no Brasil, numa etnia, eles professam o Deduí, que é o ritual de apagar a luz, né? Até para o suicídio eles têm um nome lindo, né? Atacado por ruralista, atacado por essa gente horrorosa. Então, cara, eu não peço desculpa para essa gente, ao contrário, é confronto. Só que eu não quero guerra, porque é o seguinte, cara, eu quero iluminação, eu quero que alguma coisa eles aprendam. Sim, e nesse sentido tenho toda a pretensão de ensiná-los por um mundo mais equilibrado, mais harmônico, mais humanista, mais decente, mais digno. Peninha comunista, Peninha de esquerda. Cara, eu sempre acreditei no mercado e no poder do dinheiro, mas tem que ser sustentável. Tem que ser decente, não pode ser de extrema direita, não pode apoiar um escroto, golpista que nem um capitão expulso do exército. Então para essa gente não tem arrego, e para a música horrorosa deles não tem arrego também, e livro eles nem têm, né? E daí isso chega, né, a outros confrontos que eu andei tendo aí recentemente com o Paraná. Eu não vou recuar no que eu falei com relação ao Paraná e ao governo do Paraná, não recuo, ao contrário, avanço. Agora o Paraná é um lugar que tu não acredita a minha paixão pelo Paraná, por causa daquelas montanhas do Paraná, do Reinhard Mack, que é um alemão que veio escrever um livro chamado Geografia Física do Paraná, que mudou a minha vida. Subiu o Manumbi, subiu o Pico do Paraná, Morretes, a Baía de Paranaguá, a Ilha do Mel, o George Slocum, que naufragou ali, eu que editei o livro A Viagem da Liberdade, os livros do Romário Martins, o escritor, o Paulo Leminski, com quem conheci pessoalmente, o Dalton Trevisan, o vampiro de Curitiba ainda vivo, centenário, pelo amor de Deus, o fotógrafo Orlando Azevedo, o fotógrafo Thomas, me esqueci agora o nome dele aqui, que fotografa animais, meu amigo também, Zig, não é o Zig do Mar, nossa, o Paraná, dos meus amigos. Agora, o lado reacionário, escroto, direitista, no sentido obtuso, direitista pode ser, contanto que seja um direitista esclarecido. Direitista golpista, pelo amor de Deus. Direitista que censura livro, direitista que ainda com nome de roedor,
Ah, não tem arrego. E aí onde é que foram esses grandes confrontos meus? Nos 2 lugares que eu mais amo na minha vida. A Serra Gaúcha, onde eu fui gerado. Acredite se quiser, meu pai transou com a minha mãe, tu acredita? Com tanta mulher no mundo, meu pai precisava transar logo com a minha mãe, mas pelo menos escolheu bem a locação, em Canela, no Rio Grande do Sul, que tem um prefeito que é um canalha, prefeito de Canela. E aí morei em Gramado e Canela, que eu conheço, estudei a formação geológica, a fauna, a flora, a etnografia, a história, vivi. Aí, Eduardo Bueno odeia a Serra Gaúcha. Sim, odeio que a Serra Gaúcha tem no seu lado reacionário, escroto, canalha, com escravinho, mão de obra escrava na maçã, mão de obra escrava no vinho. Agora, a saga dos italianos lá, transformadora, incrível, com gente decente, competente, alguns até conservadores, tal, assim, né, também, porque é o que os caras sejam, né, depois de toda aquela vida. Mas conservador é uma coisa, direitista, extrema-direita flertando com a extrema-direita é outra, né? E amo tanto a Serra Gaúcha que sou juventude. Caxias menos, né? Ser Caxias, né? Hoje é dia de futebol. Então, e aí Santa Catarina, que onde também, Eduardo Bueno é odiado em Santa Catarina, Eduardo Bueno não pode mais ir a Santa Catarina. Aqui, ó, vou e continuarei indo, por quê? Porque eu amo. Santa Catarina foi onde a minha vida mudou. Eu só escrevo sobre história do Brasil por causa de uma epifania, por causa de uma iluminação que eu tive em Santa Catarina. Tudo bem que os hongos, certos fungos, ajudaram no processo, mas a expansão da minha mente que eu tive lá naquelas praias desertas foi o que me levou a escrever sobre história do Brasil. E eu sei o quanto a minha obra sobre história do Brasil abriu corações e mentes, né? Então, para mim, é a Ilha da Magia, não é a ilha dessa gente. Olha quem é o governador de Santa Catarina. Olha os caras querendo assinar uma coisa que criança não precisava se vacinar. Essa semana tem uma palestra em Rio do Sul sobre um livro maravilhoso sobre a colonização do Vale do Rio Itajaí-Açu. Agora, por outro lado, olha esse tal Balneário Camboriú com essa gente horrorosa. Pelo amor de Deus. Então, é isso aí. Estou pedindo desculpa? Não estou pedindo desculpa, nem vou. Mas estou deixando mais circunscrito a minha crítica. É isso aí. Um magnífico, um espetacular domingo para você.